Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. Aleluia. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje mais uma noite com o programa Deus na Frente, da Superintendência da Juventude. Na presidência da nossa igreja está o pastor Humberto Schmidt Vieira. Na Superintendência da Juventude, pastor Adriano Licidônio. Na comunicação, pastor Paulo Roberto. Nós somos a juventude ali da área orfanotrófio. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, irmã. Amém, glória a Deus. Cumprimentamos todos com a paz do Senhor essa noite. Amém. Paz do Senhor, irmã Grazi. Paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer um convite para você essa noite. Compartilhe essa live nas suas redes de contatos de WhatsApp, no Telegram. Evangelize nesse momento tão importante para muitos, né, irmã Andréia? Quantas pessoas nesse momento estão desiludidos da vida, já não sabem mais o que fazer, e às vezes uma palavra, uma mensagem apenas pode mudar toda a situação de uma história. Quantas vezes Deus já falou conosco olhando um status de um irmão e de uma irmã, né? E a pessoa nem saber, mas foi usado por Deus naquele momento para Deus trabalhar na nossa vida. Pelo menos comigo já foi assim. Eu estava olhando ali algumas mensagens e Deus falar comigo num status de uma irmã. E mudou toda uma situação. Hoje nós viemos com um tema, meus irmãos, que se encontra ali no livro de Salmos, capítulo 17, versículo 8. Amém, glória a Deus. Vamos estar lendo então o tema ali, que diz assim: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me debaixo da sombra de tuas asas. Amém. E assim nós estamos com o tema de quantas proteções Deus tem nos dado, quantos livramentos no dia de hoje que Deus nos deu, no nosso levantar, para ir para a escola, para ir para trabalhar, para os nossos afazeres rotineiros. A gente não sabe quantos livramentos que Deus nos deu, né? E nós vamos estar louvando ao nome do Senhor nesse momento com o hino ousado Amor de Deus, que fala exatamente dos cuidados que o Senhor tem tido conosco. Aleluia. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
bendito Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Senhor amado, por tudo. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Bendito Deus, aleluia. Senhor, transforma vidas. Traz luz para Sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Deus. Esse louvor me faz me lembrar de algumas coisas que ao longo da vida Jesus nos faz lembrar de todos os livramentos, irmã Andréia, que ele já nos fez passar. E às vezes a gente olha e diz, mas eu sou criada dentro da igreja. Eu estou dentro de uma igreja. Não participo das coisas do mundo. Nunca bebi, nunca fumei. Que tipo de testemunho que eu posso dar? O nosso maior testemunho é de nós permanecermos fiéis ao Senhor. Porque, mediante a tantas coisas que nos cercam, a gente vê o inimigo todos os dias lutando. A palavra de Deus já nos fala que o diabo está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar, quem possa destruir. Então, o nosso maior testemunho é esse, irmã Andréia, de permanecermos fiéis ao Senhor. E se nós estamos aqui, nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós olhamos, estava até comentando com as irmãs, eu era de um outro ministério, nunca bebi, nunca fumei, que o mundo faz, mas nós
participamos de coisas que não agradavam ao Senhor. Nós olhávamos uma juventude toda que não condizia com a palavra de Deus. Agora nós estamos com essa, em função do retiro da juventude, retiro geral, para a glória de Deus, e a gente íamos em retiros e não sentíamos a presença de Deus. É verdade, é verdade. A gente vê, né? A gente glorifica a Deus pelo ministério que a gente tá, porque os irmãos, eles, né, prevalecem na palavra de Deus, né? A gente vê aí fora, né, quantos retiros, que na verdade não são retiros, não são um lugar para buscar a Deus, né? São lugares onde as pessoas vão ali satisfazer a vontade da carne, né? E retiro é se retirar, né? É para um lugar para buscar a presença de Deus, né? Se retirar de tudo aquilo que, né, o mundo tem aí fora para os jovens, né? Porque por isso que eu acho que já vem retiro, né? De se retirar, né? Para se retirar de tudo aquilo que o mundo tá aí para oferecer, porque todos os dias o mundo ele tá aí, né? Batendo na nossa porta, né? Na porta dos jovens, né? Querendo que o jovem desista, né? Não tem sido fácil, né? Muitas das vezes o jovem ele não tem companhia, né? Mas Deus, ele está conosco, né? Deus, ele nos ajuda, nos dá força, né? Como a irmã Daniele falou, Deus, ele nos cuida, né? Nos mínimos detalhes. Às vezes, nem vemos, né? O que Deus faz por nós. Às vezes, até na rua, estamos na rua e Deus está nos livrando de algo, né? Que às vezes nem percebemos, estamos desapercebidos e não vemos. Mas a mão do Senhor está ali nos guardando dia após dia, né? Guardando os irmãos, os jovens, né? Exatamente. Tu sabe, irmã Andréia, que eu não estava andando conforme a palavra de Deus nos orienta, e eu estava indo trabalhar. Era acho que umas 6h30 eu saía para trabalhar. E era uma rua reta que se ia assim, não tinha nada. E quando eu vejo assim, parecia que eu vi um vulto, mas não tinha ninguém. E eu ouvi uma voz muito clara ao meu ouvido, assim, vai pela rua de baixo. Só que aos meus olhos a rua de baixo era mais perigoso do que eu ia aquela ali, que eu poderia ver quem estava atrás de mim. Quando eu estou, era assim a rua. Quando eu fui para essa, era para mim reta, assim, eu senti alguém virando meu pé. E depois, posterior, eu descobri que estavam assaltando direto e reto ali naquela rua, que eu passava todos os dias. Aleluia. Estudando à noite, eu fiquei 3 anos estudando à noite. Glória a Deus. E eu ouvia relatos das meninas que vinham pela mesma praça ali próximo à nossa casa, de assalto. A minha mãe, muitas das vezes, ia me buscar os livramentos que a minha mãe também recebia, porque eu ligava para ela, mãe, eu quero ir para casa. E ela atravessava tudo aquilo lá, e eu vinha sozinha depois. E eu olho assim, quantos livramentos, irmã Graça. Que Deus nos cuida. Livramentos, Deus nos guarda nas emoções, Deus nos guarda em tudo. E essa palavra se cumpre, guarda-me como a menina dos teus olhos. Eu vejo tudo, eu vejo Deus. Que eu brinco lá na área que até tentando fazer a coisa errada, não dava certo, porque eu não era daquele lugar. Me convidavam para ir para festas, me convidavam para fazer aonde Jesus, para me ir em um lugar que Jesus não estava. Eu me acordava à tarde. E eu disse, mas que coisa, por que será? Até que um dia eu entendi, era a mão do Senhor me livrando. Quem sabe, jovem, você está aí cocheando em 2 pensamentos. Estou na igreja, mas as coisas do mundo estão me puxando. Mas lá parece tão bonito. Acredite, não é. Porque quando eu deitava a minha cabeça no travesseiro, só Deus e eu sabiam o que acontecia. Quantas lágrimas eu derramei. Senhor, até quando isso vai continuar? Porque para o mundo, a gente está rindo, a gente está brincando, a gente é feliz. Mas sem Jesus não há felicidade. É uma realidade, né? Às vezes o mundo, irmãos, eles nos mostra, né,
uma aparência boa, né? Mas a gente sabe que o mundo, o depois, no final, é caminho de morte, né? Eu cresci num lar não evangélico, né? Onde o meu lar, ele era destruído, né? Porque a minha mãe, ela era usuária de crack, né? E a minha mãe, ela vivia praticamente na rua, né? Sempre atrás daquilo que ela estava vivendo, aquela vida dela, né? Então, desde pequena, eu cuidei dos meus irmãos, né? E o meu pai sempre dizia uma frase, né? Quando eu era criança, eu me lembrava, ele dizia assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? Porque o testemunho que eles davam para nós, a gente podia ser pessoas, pelo testemunho que eles me davam, se eu fosse nesse caminho, hoje eu já nem poderia estar mais viva, né? Mas ali eu vi os cuidados, hoje eu entendo os cuidados de Deus, né? Que mesmo a minha mãe, ela sendo uma usuária de crack, tendo a vida destruída, ela tinha uma posição, assim, forte com nós, onde a gente era de casa pro colégio, não tinha outro rumo, né? E se saísse daquela rotina ali, a mãe já puxava nós, né? E eu vejo que aí é o cuidado de Deus, né? Porque o inimigo tava ali, já tinha destruído a vida dela, né? E então, pra ele, nós ali, os filhos, tava como era do inimigo, né? Porque a minha mãe já tava destruída pelas drogas, né? Mas a gente vê o cuidado de Deus ali. Eu ficava com meus irmãos, levava pro colégio, né? E Deus foi sempre me instruindo nesse caminho, me ajudando. Portanto, que eu frequentava uma igreja, só que eu não tinha muitas vezes força para tomar uma posição diante de Deus, né? Mas eu frequentava a igreja porque eu queria a mudança da vida da minha mãe, né? E ali Deus foi trabalhando, né? E eu passei por vários processos na minha família, né? A gente perdeu casa, perdeu tudo. Uma vez a gente saiu de casa só com a roupa do couro, né? Pelas coisas que a minha mãe aprontava. Mas Deus foi fiel, irmãos. Às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo, né? Às vezes a gente ora a Deus e queremos para amanhã ou para ontem, né? E eu fiquei nessa luta aí, né? Querendo que Deus trabalhasse na vida da minha mãe. Só que às vezes não é no nosso tempo, né? E aí eu acabei me entristecendo com algumas coisas que aconteceu. E eu fui pro mundo, né? Casei nova, né? Fui tentar viver uma vida que na minha casa eu não tinha, porque era só eu e meus irmãos, a minha família estava destruída. Então eu fui procurar uma felicidade porque aquilo que eu não tinha na minha casa, né? E aí eu acabei desistindo da minha família, da minha mãe. Mas hoje eu vejo que é no tempo de Deus, porque hoje ela é uma serva de Deus, né? Às vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer, né? Às vezes a gente pensa que Deus ele tem que prontamente se prontificar e fazer aquilo que a gente quer, né? Exatamente. E pelo que eu me lembro do teu testemunho, tu foi à igreja e buscou pela tua mãe, né, irmã Andréia? Eu frequentava uma igreja, né, irmãos, que ela não medita-se na palavra tanto como nós meditamos hoje no nosso ministério, mas eu sempre usei essa referência. Quando a gente quer buscar Deus, não importa o ministério, a placa, né? Porque se tu vai ali buscar Deus, o milagre, ele está ali prontamente, né? Pra te socorrer, né? E um dia eu fui numa igreja e eu tava no culto e eu comecei a chorar muito, muito. E eu comecei a falar, Deus, como eu queria que o Senhor mudasse a vida da minha família, né? Fizesse algo novo. E eu comecei a chorar e ali o pastor da igreja me conversou comigo, me auxiliou, né? Pra me fazer um voto com Deus, diante de Deus, para que Deus mudasse aquela situação da minha família, né? Ali nesse momento a gente já tinha perdido casa, tinha perdido tudo, a gente tava morando de favor, né? Na casa de alguns parentes nossos. E não era fácil, irmãos, porque não é fácil a gente depender de alguém. Tu ter tudo e do nada tu não ter nada, né? E aí eu fiz esse voto com Deus só que eu fui pra casa e eu fui faceira com aquele voto que eu tinha feito com Deus, né? Ali Deus usou o pastor pra me ajudar, né? Pra me fortalecer. Só que às vezes o inimigo, ele vem e ele quer... Porque o inimigo, né, irmãos? O alvo dele é fazer nós desistir, nós parar. E quando eu cheguei na minha casa, eu disse, mãe, hoje eu fiz um voto com Deus, né? Eu queria que Deus mudasse a tua história. E aí ela olhou pra mim e falou assim, não, desiste, porque nem eu consegui. Ela falou, tu não vai conseguir. E ali onde foi, desabou o meu chão, né? E aonde eu peguei minhas coisas, eu fui embora, casei nova, né?
Só que, como eu disse, a gente não entende o propósito de Deus, irmãos. Depois de muito tempo, Deus trabalhou na vida da minha mãe e através dela ainda ela me levou para a igreja, né? Realmente, tu não podia, irmã Andréia, mas o Deus Deus que tu que- buscou, ele fez alguma coisa. A importância de alguém se colocar a serviço do Senhor. A gente olha assim, eu olho para mim hoje, irmã Andréia, alguém se colocou por mim. Alguém se colocou assim, em algum momento, alguém deve ter orado por ti. Deus deu esse discernimento. Hoje você pode estar olhando e dizer, mas a situação lá na casa tá bem difícil, irmã Grazi. Tá bem complicado. Fulano tá assim, a família tá sendo destruída. Mas só que Deus precisa de um canal para ele poder trabalhar. Deus não invade a casa de ninguém. Aleluia. Pode ser a casa, a nossa família, ou pode ser a nossa casa. Nossa casa, a porta do nosso coração. Deus não invade, mas o momento que nós abrimos e damos espaço para ele trabalhar, ali ele faz um milagre. E aí você vai ver milagre dentro do seu lar, aonde você for. Nós somos um canal de bênçãos. E assim foi lá na vida da família da irmã Andréia. Ela se colocou perante Deus e Deus fez um milagre. E foi alcançando toda a família, irmã Andréia. E aí foi alcançando, né? Logo depois a minha mãe tomou uma posição com Deus, né? Aceitou a Jesus. Logo depois Deus pegou meu irmão também, mais novo, né? Mais novo que eu. E logo em sequência eu fui parar lá na casa da minha mãe, né? Eu tava frequentando a restauração, mas eu não queria tomar uma posição diante de Deus, né? Eu queria só frequentar a igreja, né? E aí Deus preparou uma situação onde eu fui morar com a minha mãe. E lá ela não frequentava o Ministério da Restauração, né? Era uma igreja humilde, só havia culto uma vez por semana, na segunda-feira, né? E ali Deus começou a trabalhar, e eu comecei a ir, e aí Deus começou a trabalhar na minha vida, né? Eu aceitei Jesus, tomei a posição, desci as águas, né? E depois Deus fez a obra na vida do meu esposo também, né? O jovem que eu casei, quando eu fui embora de casa, Deus fez a obra na vida dele, e assim Deus tem feito, né? No meio da minha família, dos meus irmãos, Deus, aleluia. né? Aleluia. E Deus é tão bom. Deu uma família para a irmã Andréia, são umas bênçãos na nossa vida, fazem parte da nossa liderança. E a gente vê Deus na vida dos irmãos. A gente olha assim, são irmãos mais moços do que, mas tem uma experiência assim que muito vasta, né? Que nós olhamos assim, Jesus, eu não passei pela metade, né? Não passei, mas eu olho e assim que dá para tirar um conteúdo gostoso dali e a gente olha para a nossa juventude assim, umas bênçãos que Deus tem levantado ali. E a nossa família de Deus vai agindo, Deus vai trabalhando, através, muitas das vezes, do jovem. É verdade. Porque o jovem, hoje em dia, o que tem de opção, tu poderia pegar simplesmente e largar, eu não quero saber de pai, não quero saber de mãe, cada um cuida de si mesmo. Mas o amor de Deus nos faz essas coisas que a gente não entende, de buscar a presença do Senhor, né? A gente olha, não entende muitas frustrações que acontecem na nossa vida. Mas está doendo, tá acontecendo isso, e vai lá e reclama com um, reclama com outro, mas se esquece de dobrar o seu joelho e pedir, Senhor, socorro. E, na verdade, eu tentei, né? Eu tentei ir pro mundo, porque, às vezes, quando a gente eu ainda sou jovem, né? Mas quando eu era mais nova, frequentava a escola, vinha aqueles pensamentos, né? Às vezes, as pessoas chegavam no colégio na segunda-feira, eu tava no baile, tava isso, tava aquilo. E vinha aquele pensamento, porque até então a mãe não deixava nós sair, né? Era de casa pro colégio e final de semana nem saía de casa, né? E quando eu tomei essa decisão de ir embora, foi pra isso, né? Pra ver se eu poderia aproveitar esse mundo. Só que Deus é tremendo, irmãos, que eu fiquei um bom tempo no mundo, mas eu nunca consegui ir pra um baile. Nunca Deus permitiu eu ir pra um baile, beber, essas coisas assim.
faz as coisas que o mundo faz, eu nunca fiz, né? Porque Deus não permitiu, né? A gente vê o Glória a cuidado de Deus. aleluia. Porque ali eu estava no mundo e a qualquer momento o inimigo poderia agir ali e acontecer isso na minha vida, né? Mas os cuidados de Deus, mesmo eu estando no mundo, Deus, ele estava lá comigo, né? Não permitiu que eu frequentasse essas coisas. Exatamente. Eu me lembro que quando eu tinha uns 15... Na fase das festas de debutante, 15 anos, que tinha bebida, que tinha um monte de coisa, eu sempre ficava triste, irmã André, que nunca me convidava. Irmã André, eu ficava assim, então, mas é engraçado. Por que eu não posso ir nas festas? Aí lá tocava funk, tocava do tipo, a gente morava ali na vila, então, do tipo, sempre tinha uma festinha que outra. E conhecia todo mundo ali, assim, no coleguinho. Quando vê, assim, mas que tanto? Mãe, posso ir no lugar? Não. Posso ir em tal lugar? Não. Tinha festa, às vezes, essas festas de final de ano, posso ir? Não. E aí, um dia eu devia estar com o quê? Uns 14 anos. Isso é só porque eu sou crente. E aquilo ali, como começou, isso é porque eu sou da igreja. Eu não posso isso, não posso aquilo. E aí, quando eu completei minha maioridade, lá com meus 21, a mãe veio a falecer e me veio exatamente esse pensamento, irmã André. Agora eu posso fazer. Sim. Agora ninguém segura minhas rédeas. Quem é que vai? Aí me vem o Espírito Santo, assim, tu não pode me vir os conselhos da minha mãe. Tu tá errada nisso, nisso e nisso. E eu queria ir. A minha vontade era ir pro mundo, fazer o que o mundo fazia. Mas o amor de Deus foi tão grande, por misericórdia de Deus, que eu não conseguia fazer. Eu cheguei num ponto que eu ia para a igreja, assim, eu ia como o mundo andava. Andava toda maquiada, e aquilo ali começou a me dar uma agonia, irmã André. Que eu passava pó, passava tudo, e eu olhava assim, agora eu tô bem. Agora eu tô bonitinha. Mas quando eu chegava, eu subia, na época, eu subia pro coral, eu ouvia a voz nitidamente do Espírito Santo e a imagem da minha mãe. Tu tá errada. Tu tá errada. E aquilo ali me dava um temor tão grande que eu parava assim, bom, entre estar errada e envergonhar o nome do Senhor, eu vou sair da igreja. Fiquei, acho que não fiquei 1 ano fora da igreja. Quando eu olho assim, minha vida estava toda destruída, me dava crise de ansiedade direto. Senhor, até quando eu vou assim? E chorava, por nada eu estava chorando. E me dava palpitações, coisas horríveis. E me vinha a imagem da minha mãe sempre me aconselhando. E assim, eu estou errada nisso. Até que um dia eu me encontro, era uma persta. Olha, era uma persta no meio do caminho. Eu indo trabalhar e ela me... Assim, irmã, tu quer lá onde eu congrego, lá na minha igreja? Sendo que a mãe dela, a minha mãe era viva ainda, e convidou a mãe para ir. A saudosa irmã Hilda convidou ela, disse, irmã, abriu um trabalho novo. E a mãe, na época, estava desviada. E olhou assim, quem sabe um dia. A irmã virou e disse, irmã, mãe, vamos? E ela assim, não, minha filha, eu me desviei na tal igreja eu vou voltar. Eles tinham essa imagem, da onde tu caiu, tu volta. Uhum. E lá, posterior, a mãe se reconciliou para a glória de Deus. Mas eu tinha a imagem do nosso ministério como não podia nada. Não tinha revelação. Tu não pode isso, tu não pode aquilo. Tu não pode cortar um cabelo, tu não pode se cuidar. E tinha uma irmã que eu olhava e eu disse, Jesus, que ela usava uma saia muito longa, de lã no verão. E aquilo ali, irmã Graça, eu olhava assim, Jesus, nunca que eu vou usar. Nunca que eu vou usar uma saia desse jeito. E hoje as saias que eu mais gosto, elas bem compridas. Porque aonde você diz que tu não vai fazer, que tu não quer, é ali que Deus vai trabalhar na tua vida. Nunca que você... Eu digo lá em casa, nunca fale a palavra nunca perante Deus. Eu nunca vou fazer isso.
Porque o Espírito Santo vai te moldar de uma maneira que quando você vê, você está fazendo. Nunca que eu vou evangelizar. Nunca que eu vou pregar. Eu olhava, irmã Andréia, logo que eu cheguei, não, lá onde eu congregava, eu só cantava. Era quase membro de banco. Eu era membro de banco. Prego, né? Eu ficava ali, assim, me chamavam lá de vez em quando. Graças a Deus, só canto e ok. Primeira oportunidade, me chega meu líder, irmã Daniela, tu vai pregar. Opa, como assim, irmão? Não, o irmão tá brincando, não, irmão, tô falando sério. Irmãos, me caiu um temor tão grande. Aleluia. Que eu olhei assim, mas pregar. E posterior veio algumas profecias de Jesus. Bom, se eu estou no lugar certo, o Senhor vai me orientar. E foi o que aconteceu. Muitas das vezes o Espírito Santo vai te direcionar algo que nem tu entende. Aleluia. Quando eu comecei lá com a minha mãe, né? Quando eu tomei a posição, eles faziam o culto na segunda e no sábado era tipo uma consagração, né? A gente ficava o dia todo na igreja. Então eles reuniam todas as crianças da comunidade e levavam para lá. E as irmãs faziam almoço, aquela coisa toda, né? E eu olhava e dizia, meu Deus, mas trabalhar com criança é puxado, eu dizia, né? E eu dizia que nunca eu iria querer trabalhar com crianças, né? E para honra e glória do Senhor, que a irmã Daniela falou, aquilo que a gente fala que a gente nunca vai fazer, é o que a gente vai fazer, né? E aí hoje eu trabalho com o departamento das crianças, né? Glória a Deus. E exatamente isso, a gente fala, nunca que eu vou fazer, nunca que eu vou participar da juventude, nunca que eu vou fazer isso. Cuidado, porque é onde o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida, para tu aprender, saber que tu não te manda. E há situações, irmã Andréia, que a gente teima com Deus. Mas eu não quero fazer assim, eu quero fazer daquele jeito. A gente começa a entrar em luta. A gente entra em luta, que quer fazer que nem Jonas, que Deus deu uma ordem para ele, e ele quis dizer, não, mas não é assim, por medo. Assim, mas se Deus te dá, Deus vai te dar capacidade para te administrar todas as coisas. Né? O Espírito Santo, ele não vai nos deixar sozinhos no meio da luta. Mesmo que às vezes as ondas vêm e é uma luta atrás da outra, já diz o nosso pastor, a luta só vai terminar quando começar a outra. Quando tu pensar que está tudo tranquilinho, de duas uma. Ou vai estar vindo uma luta, ou tu está no caminho errado. Porque o crente que não luta, a coisa está errada, irmã Andréia. Porque Jesus nos disse, eles não odeiam vocês, eles odiaram a mim primeiro. Então, no mundo nós vamos ter aflições, no mundo nós vamos ter perseguições, mas nós temos que ter bom ânimo. Jesus já venceu por nós. E, se eu não me engano, o Pedro fala, vós sois forte. E nós não somos fortes, irmã Andréia, porque a gente é jovem. Porque simplesmente diz, eu estou no vigor da idade. Não, nós somos fortes porque nós temos Cristo. Aleluia. Nós temos a força de Cristo. Porque no momento que a gente confiar na força do nosso braço, aleluia, pobre e miserável que somos, irmã Graziela. Maldito o homem que confia no homem e faz dele a força do seu braço. Tem pessoas, agora não muito tempo atrás, as pessoas estavam confiando no homem, fulano vai ganhar, o outro vai perder. Mas Deus muda as expectativas porque algum projeto ele tem. E os projetos dele a gente sabe que são maiores e mais altos do que os nossos. A luta, a dificuldade não pode nos afastar do amor de Cristo. O que pode nos separar do amor de Deus? Nada. Ontem ainda eu estava escutando e algo que o Espírito Santo já havia ministrado no nosso coração. A única coisa que nos faz separação do amor de Deus, que nos faz uma divisão entre Deus e nós, é o nosso pecado. O pecado faz a separação. E o inimigo, muitas das vezes, usa esse pretexto para dizer, Deus não te ama mais. E muitas vezes eu já escutei
nesse meio tempo que eu estava afastada do evangelho, assim, porque tu pecou, porque tu fez isso, porque tu fez aquilo. O espírito de acusação, o mesmo que me fez sair da direção de Deus, foi o mesmo que me acusou após. Tu tá errada, tu tá assim, Deus não te ama mais. Teve um dia que eu estava na sala de casa, irmãos, me bateu um pânico que eu pensei que Jesus tinha vindo. Eu comecei a suar frio, irmã Graça. Misericórdia. E o Espírito Santo já não está mais aqui. Eu comecei a dar pulo lá dentro de casa de desespero. E aí eu fico pensando, irmãos, como é que vai ser o dia que Jesus vir? As coisas já se anunciam. E eu comecei a orar. Eu disse, olha, nunca orei tão fervorosamente quanto aquela vez. Eu assim, Senhor, se o Senhor não retirou o teu Espírito daqui ainda, Senhor, eu quero ser renovada no teu Espírito. E era lavando louça, varrendo casa, fazendo. E o Espírito Santo e Deus usava de misericórdia para comigo. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. E quantas vezes a gente olha assim, o inimigo acusando, o inimigo fazer, mas o amor de Deus, o amor de Cristo, ele nos une a Deus novamente, irmã Andréia. O sacrifício de Cristo nos faz nos aproximarmos do amor de Deus. Então, se a única coisa que nos faz separação de Deus é o pecado, Jesus perdoou. Então, não há nada que nos impeça nós chegarmos a Deus. Mas eu me afastei, mas eu pequei, mas eu isso, já não há mais... Se no coração ainda há um sentimento de arrependimento, o Espírito Santo ainda mora em ti. Deus ainda tem um projeto para contigo. Agora, no momento que nós não sentimos mais arrependimento, pecamos sem Deus, não nos preocupamos com as consequências que irão acontecer, aí mora um perigo muito grande. Porque daí a consciência já foi, o Espírito, não damos mais ouvidos à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. No momento que nós achamos que nós estamos certos e a palavra de Deus está errada. Então, são coisas que a gente vai olhando e analisando nas Escrituras que já estão tudo acontecendo para a vinda de Jesus. Aleluia, é verdade. Tudo tem se encaminhado, né, para a vinda do Senhor. Só não vê aquele que não quer ver, né? As coisas, tudo tem se encaminhado para que Jesus venha buscar a sua igreja, né? E nós temos que estar preparados para esse grande dia, né? Porque, como a irmã Daniela falou, imagina como vai ser esse grande dia, né? Eu fico imaginando, às vezes, imagina aquele que está afastado da presença de Deus nesse dia, né? Vai olhar e ver que a igreja subiu, né? Exatamente. E a gente olha todos os dias, nos jornais, nas rádios, guerras, rumores de guerra. Lá no meu serviço, ela tem assinatura do jornal e assiste os jornais que passam por volta do meio-dia. E, irmãos, eu fico olhando assim, tudo é a Bíblia se concretizando. O que Jesus falou há 2000 anos atrás. Guerras, rumores de guerras, peste. É a palavra de Deus. Até o ímpio, até a pessoa que não é cristã. Esses tempos foi uma moça lá, ela é católica, e ela diz, olha, Dani, eu não sou cristã, assim, eu sou católica, mas não praticante. Assim, mas isso aí só pode ser o fim do mundo. Assim, não, isso aí é a volta de Jesus. A volta de Jesus, que Jesus já falou lá em Mateus 24. Então, a gente não pode se apavorar. Não pode bater o desespero, porque o Espírito Santo está nos preparando, irmã Graça, para aquele grande dia. É verdade. Glória O grande dia está se aproximando tão depressa que às vezes eu tô ali fazendo meus afazeres
É assim, Jesus, eu não quero escutar que um povo sumiu. É a única coisa que eu não quero escutar no noticiário, que um povo sumiu, porque daí sim, né? Porque daí é uma situação bem complicada. Eu assim, bom, a igreja subiu e eu fiquei. Mas a igreja não vai, nós não vamos estar aqui. Permanecer firmes até o dia da vinda do Senhor. A luta tá ferrenha, tá difícil, tá bem complicado, mas é aí que tá a vitória. O caminho é estreito. Porque se a vitória viesse, irmã Andréia, de mão beijada, a gente não daria valor ao que Deus fez por nós. Vamos cantar mais um louvor, irmãs? Amém. Aleluia. Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. É preciso confiar em seu amor. É preciso acreditar em seu poder. Glória a Deus. Aleluias. Mesmo não mudou. Creia, você vai vencer. Deus fará um novo dia pra você. Por maior que seja a tua provação, tenhas fé, Deus pode tudo resolver. Não existe impossível para Deus, meu irmão. Deus coloca agora a bênção em tuas mãos. Glória a Deus. Ele te levanta do pó, faz brilhar o sol sobre ti, te protege a cada manhã. Seu cuidado nunca tem fim. Ele ouve sempre tua voz. Quando você clama na dor, sempre estará com você. Ele é o teu Deus, teu Senhor, o teu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Por maior que seja a tua provação, tenhas fé, Deus pode tudo resolver. Não existe impossível para Deus, meu irmão. Deus coloca agora a bênção em tuas mãos. Ele te levanta do pó, faz brilhar o sol sobre ti, te protege a cada manhã. Seu cuidado nunca tem fim. Ele ouve sempre tua voz. Quando você clama na dor, sempre estará com você. Ele é o teu Deus, teu Senhor, o teu Senhor. Ele te levanta do pó, faz brilhar o sol sobre ti, te protege a cada manhã. Seu cuidado nunca tem fim. Ele ouve sempre sua voz. Quando você clama na dor, sempre estará com você. Ele é o teu Deus, teu Senhor, o teu Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Glória a Deus. Muitas das vezes a gente tá no meio da luta, no meio da dificuldade. Parece que Deus não está próximo a nós. A gente se desespera, mas cadê o Senhor nesse momento? É no momento que Ele mais se encontra próximo a nós.
Às vezes pensamos que quando o Senhor está em silêncio é que o Senhor não está conosco, né? Exatamente. Mas é aí que o Senhor está conosco. Muitas vezes o Senhor está nos provando, né? E o Senhor, Ele quer ver a nossa atitude, né, irmã Daniele? Exato. Qual vai ser a tua reação, né? Às vezes, quando a luta vem, a tempestade vem na nossa vida, nós se desesperamos, né? Mas eu sempre digo pro meu esposo, Deus, ele permite a luta por quê na nossa vida? Porque se tudo estiver bem, se tudo tiver uma calmaria, não tem por que eu orar. Não tem por que eu buscar a A gente Deus, se acomoda. né? Então, Deus, ele permite aquela luta para que a gente viesse levantar, guerrear, né? E nós precisamos, nessa última hora, né? Guerrear contra nós mesmos, né? Porque a nossa vontade, a nossa carne, muitas das vezes, não queremos, né? Jejuar, buscar a presença de Deus, né? A carne é braba. A nossa carne... A gente sempre diz lá na área. O nosso maior inimigo não é o diabo. É a Porque o nossa própria diabo- carne, né? O diabo, tu repreende em nome de Jesus, tu tem a graça de Deus, ele vai ter que ser repreendido, ele vai ter que se afastar. Porém, a nossa carne, se tu chegar e dizer, hoje tu não vai fazer isso, e permanecer naquilo ali, ela vai te dominar. Tua carne, a carne chega, hoje, eu trabalhei a semana inteira, estudei a semana inteira. Mas hoje vai dar pra dormir mais Vai dar uns pra dormir 15. uns 15 até as 10. É. Aí chega lá, daí tem consagração lá da juventude. Tem a consagração da União Feminina. Tem evento. E aí? Não, E mas a eu gente tenho vê que é uma luta contra a carne mesmo. Porque às vezes tu tá em casa e aí tu não tem uma oração, não tem um jejum pra fazer. Aí você levanta cedo, faz tudo. E aí quando tem uma consagração, quando tu tem uma convocação, né, pra estar ali na consagração, jejuando, buscando em prol, né, ao teu departamento, o inimigo vem, bota sono, aquela soneira pra te não levantar, o cansaço da semana, né? Aí muitas das vezes a gente dá o ouvido e o inimigo já vem, mas tu passou a semana toda, né, estudando, trabalhando, Tadinho de ti. né, fazendo isso, fazendo aquilo, bem que eu podia descansar, né? Mas a gente tem que vencer a nossa carne, né? A gente tem que ser forte nesse momento, né? Vencer a nossa carne porque nós precisamos estar aos pés do Senhor. Exatamente, porque se não são esses momentos que nós buscamos a presença do Senhor, o que vai ser da gente na luta que tá ali, ó? Já tá batendo na porta, ó, tô chegando aí, ó. Será que nós vamos ter a graça de Deus para resistir? Ou vamos ficar ali só nadando, irmã Graça? E morrer na praia? Verdade. Se não é a presença do Senhor, se a gente não tem um óleo sobrando, acaba o que a gente tem e ali a gente fica. Foi que nem quando eu trouxe a mensagem, né, no culto dos jovens, né? Se o jovem ele for jejuar e orar só no dia da consagração dos jovens, né? Que lá na nossa área é uma vez por mês, imagina, o jovem ele não vai conseguir vencer as lutas e dificuldades. Nós precisamos buscar a presença do Senhor para quando vir a luta, a dificuldade, a gente ter reserva, né? Para que a gente possa vencer aquilo ali, vencer aquela batalha. Porque o jovem, ele luta, ele batalha, né? Às vezes a gente, como líder, a gente olha e vê uma aparência. Mas a gente vai ver mesmo a vida do jovem. Às vezes o jovem tá lá quase desistindo, quase parando, né? Porque todos os dias é uma batalha pra gente que é jovem estar na presença de Deus, né? Eu vejo que há uma dificuldade tremenda, às vezes, quando a gente entra na adolescência de servir a Deus, né? É complicado. Entra aquela fase rebelde, A né? parte mais difícil. Temos uma adolescente que pode nos falar com propriedade com isso. Né, irmã Grazi? Porque tu estar na escola, onde o mundo ali, tu é a única cristã dentro da tua sala de aula. Como é que a gente faz? É complicado, muito difícil. É que muitas vezes eu, né, teve amigas, não são mais amigas, né? Sim, são amigos do mundo. Sim, me ofereciam várias coisas. Vamos sair, vamos não sei o quê. Eu, não posso, muito obrigada, não sei o quê. E elas, não, vamos, nada a ver, teus pais não vão ver. E eu, meus pais não estão vendo, mas aquele, Exatamente. tá? Exatamente. Muito eu já passei por isso.
Assim, mas ó, a mãe não tá vendo. Uma vez eu inventei de ir para casa de uma colega ali na Erechim. Olha assim, mãe não tá. E eu cheguei, eu mesma abri minha boca. Mãe, fui lá na casa da fulana para fazer trabalho, mas minha mãe ficou tão brava. Eu disse, mas que tu não pode, porque isso, porque aquilo. Eu disse, mas que coisa, eu não posso nada. O pai e a mãe estão tudo errado, mas que coisa que eu não posso fazer. Eu não posso me envolver com fulano, não posso fazer. E sem falar que relações. Não pode namorar, não pode isso, não pode aquilo. Mas que tanto não pode. O não é uma coisa para nos ferir, mas são as leis do Senhor para nos proteger. É verdade. O amor de Glória a Deus, Deus, aleluia. o não de Deus vai nos trazer vida. Mas a pessoa, quem fala sim para tudo, tu pode ter certeza que vai chegar ali na frente. A destruição já está se anunciando. Às vezes, quando o adolescente ou o jovem ele recebe o não, na hora até ele fica irado, né? Bravo, né? Mas saiba que o não, às vezes, é um livramento, né? Às vezes ali o pai e a mãe diz não vai por esse caminho, porque né, o pai e a mãe já passaram por aquilo ali, já tiveram experiência, né? E às vezes o pai tá ali auxiliando a mãe, e aí você fica, meu pai nada pode, né? É só em casa, às vezes tudo careta. Às vezes é jovem e a gente sabe como é que é. Às vezes a gente quer sair, né? A gente é jovem, porque a gente vê, é aquele ciclo, né? O colégio, tu vê amizade, todo mundo vai, né? Só que nem como esses dias ele falou, né? A mãe dizia, nós não somos todo mundo, né? Tu vê, né? E aí a gente tem que obedecer, irmãos. Obedecer pai e mãe, né? Saiba que o não de pai e da mãe é o Senhor, muitas das vezes, ele nos guardando, né? O cuidado do Senhor. Sim. Pra gente não, né, não errar, não pecar diante de Deus, né? E tem sido difícil, né, essa geração de agora frequentar a escola, né? Às vezes eu passei por esse processo onde eu frequentei a escola e era só eu e uma irmã da igreja, o resto era nenhum da minha sala era da igreja. E aí logo depois essa minha companheira, ela foi pra noite e aí eu fiquei sozinha de manhã, né? Então era uma batalha no mundo espiritual, né? Porque não é fácil, né? Ali é um combate, né? Porque ali tu vai ali e vê tudo aquilo que tu não pode fazer, tu vê os teus colegas fazer e tu tem vontade e não pode, né? Mas não por não poder, porque tu sabe o lugar que tu tá indo, né? Porque a gente quer chegar ao céu e pra gente chegar ao céu a gente não vai ser igual a todo mundo. A gente tem que ser a diferença. Por mais que seja difícil, seja a diferença na tua escola, no teu trabalho, às vezes é difícil, às vezes o inimigo ele fica nos tentando, né, irmã Daniele? Exatamente. Exatamente. E ainda mais agora que é uma geração tão... A Bíblia já nos fala uma geração tão perversa, irmã Andréia. Que assim, a gente chega nas escolas que tu tem que respeitar todos, mas só que eles não querem te respeitar. Eles não querem respeitar a tua posição. Tu tem que receber tudo, irmã Graziele. Mas só que eles não querem receber aquilo que tu tem. Eles querem levar as crianças para centros, querem levar as crianças para tudo, mas eles nunca vão levar uma criança ou um adolescente para dentro de uma igreja receber uma oração de um pastor. Você não vai ver isso. Eu me lembro que eu estava no ensino médio e posterior me caiu a ficha aonde é que eu tinha colocado o meu pé. Que eu tinha colocado o meu pé dentro de um centro. Passou-se anos que eu disse, Jesus, que livramento que o Senhor me deu. Que eu tinha colocado os meus pés. Nunca com a minha vontade, nunca coloquei os meus pés num lugar desse. Mas com a escola, assim, que eu não sabia onde é que eu estava colocando. Que foi no momento que eu estava afastada do Evangelho. E aí eu disse, se não é Deus guardar os nossos pés, se não é a proteção do Senhor sobre nós, o inimigo já tinha feito muita coisa conosco. Então, quando nós formos para a escola, vamos trabalhar, porque em todos os lugares nós somos provados, irmãos. Aonde nós formos, eles olham. O cristão, ele tem um brilho diferente. Aleluia. O cristão, ele vai, aonde ele for, pode não falar nada. Ele vai chamar atenção. Não é porque é bonito, é bonita, pela vestimenta, não, porque nós temos o brilho do Espírito Santo.
É a presença do Espírito Santo que nos faz brilhar. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Nós somos alegres porque nós temos Jesus. E no momento que nós temos Jesus, Jesus brilha na nossa vida. E é onde incomoda o inimigo. Porque onde está tudo escuro, não tem o que incomodar. Se tu tá num quarto escuro e alguém acende uma luz, o teu olho arde. Aquilo ali começa a incomodar. E assim acontece no mundo espiritual também. Aonde chega a presença de Deus, o inimigo começa a se alvorotar. E ele quer agir de alguma maneira. Mas se há uma luta, aonde você está, creia que a vitória é certa. Porque a presença de Deus está contigo. Quer seja na escola, na faculdade, no trabalho, a presença do Senhor está presente. Por mais que às vezes o inimigo ele tenta lançar dardos, porque Jesus não está, se Jesus te abandonou, porque é as setas que ele larga. Assim, tu tá sozinho, saiba que depois que Jesus subiu ao céu, ele diz que não nos deixou órfãos. Ele não nos deixou sozinho. Então, nós temos uma companhia presente todos os segundos da nossa vida. No momento que nós clamarmos a presença dele, ali ele está. E você, jovem, que está cocheando em dois pensamentos, será que sirvo a Deus ou não? Saiba que vale muito a pena a presença do Senhor. Porque no momento de angústias, no momento de tristezas, e em momentos de alegrias também. Porque muitas vezes a gente olha e diz, buscar a Deus só quando eu estou triste, quando eu estou lutando, eu lembro de Jesus. Não. Mas quando nós estamos alegres, que nós lembramos quem é que nos deu a vitória. Aleluia. A gente olha para as vitórias assim, Senhor, não é mérito meu, eu só orei e busquei a tua presença. Mas quem conquistou aquela vitória foi o Senhor. E a vitória maior que eu hoje olho para mim, irmã Andréia, é estar na presença do Senhor. Glória a Deus. E quando há situações ali assim, Senhor, eu não sou merecedora. Foi a tua graça que me alcançou. É a graça do Senhor que tem nos guardado até aqui. Certa feita eu estava bem desanimada, irmã Andréia. E assim, Jesus, eu canto já não... Parece que eu não tá mais te agradando. E aquilo ali começou a impregnar no meu coração, irmã Graziele, de uma maneira. E eu começava a me entristecer, porque eu chegava na congregação, parecia que Deus já não ouvia mais o meu louvor. E um dia, a irmã... Nós encomendamos algo e nós fomos e faltou. Nós fomos numa casa orar. Que tinha um mercadinho bem do lado. E nós paramos, sem querer, acabamos, sem querer não, né? Porque o crente não tem dessas. O crente sempre tem Deus um propósito. proporciona, né, esses momentos. Assim, eu vou passear. O crente nunca passeia. Ele está sempre a serviço do reino. E nós entramos dentro daquela casa. E a irmã me pegou e disse, Dani, canta um louvor. E eu cantei um louvor. Que me veio ali na hora. E me fui para casa. Passou-se dias. A irmã chegou assim, Dani, tu te lembra aquela casa que nós fomos? Eu, sim. Aquela mulher estava a ponto de se matar. E o teu louvor, sim, se não foi meu. Mas a quem eu canto? A quem nós estamos cantando que fez alguma coisa? Aleluia. E aí a gente olha assim, Senhor, servo inútil sou. Que nem eu ouvi uma frase do pastor Jacob que eu achei muito peculiar e gostei muito. Eu estou lutando para ser um servo inútil. Falou numa consagração regional. E nós estamos lutando para um dia ser considerável servo inútil perante Deus. Porque muitas das vezes nem aquilo que Deus quer que nós façamos a gente consegue fazer, se não é a presença do Senhor. Aleluia. Deus. Vamos estar orando nesse momento, orando por todos os pedidos. Não sei se tem algum pedido, irmão Jonas. Não. Glória a Deus, aleluia.
Vamos estar orando pelos filhos dos irmãos que pediram oração. Porque não é fácil, irmã Andréia. Aleluia. Porque os pais lutam, os filhos lutam, mas a vitória é certa. Quando a gente luta sabendo que Jesus está do nosso lado, a vitória é certa. Mãe, pai, não desista. Porque hoje eu sou fruto da oração da minha mãe, da minha saudosa mãe e minha segunda mãe que Jesus colocou, a irmã Pérsia, que me aturou tanto. Muita dor de cabeça eu já dei para a irmã Pérsia, irmã André. Aleluia. Mas se não fosse o amor de Deus nelas por mim, eu não estaria aqui. E foi o joelho delas que me fizeram chegar até aqui. Foi os joelhos da tua mãe, irmã Graziele, do teu pai, que te fizeram chegar aqui. Eu ouvi uma Glória a frase Deus. de uma irmã algum tempo atrás que isso ficou no meu coração, né? Às vezes a gente olha um jovem, um irmão, uma irmã afastada da presença de Deus e às vezes queremos julgar. Mas será que a gente às vezes quer pagar o preço pelaquela alma? Exatamente. Se colocar diante de Deus por aquela alma, né? Porque às vezes fazemos tanto propósito com Deus, mas não, né, buscamos esses propósitos em jejuar por aquela alma que talvez estava um dia aqui e hoje não está mais. Às vezes a gente olha a aparência e a gente quer julgar, né? O ser humano, ele olha assim com um olhar de julgar. Mas se tu fizer uma campanha e Deus trabalhar na vida dele, né? Se colocar diante de Deus para Deus trabalhar na vida, porque Deus tem poder. Deus pode, irmãos. Só que a gente tem que crer e buscar, pagar esse preço, né? Às vezes os pais olham para os filhos e estão desanimados, pensam, tô orando, tô buscando, mas eu não vejo a mudança, né? Assim como muitos dizem. Mas você tem que perseverar, pai. Persevera, mãe, na oração pelo teu filho. Porque Deus pode. A qualquer momento ele pode fazer uma grande obra na vida do teu filho. E acontece muitas das vezes que a gente escuta, né? Assim, fulano tá numa fase de rebeldia, amaldiçoam o filho, amaldiçoam a filha, que tu vai ser isso porque tu é aquilo, com palavras torpes. E tu não vê uma bênção sobre a criatura. E aí, a criatura tem culpa? Não, mas o poder da língua de um pai e de uma mãe. Então, até nisso a gente tem que vigiar. É verdade. Porque se tu falar, esse fulano vai ser um marginal, acredite, ele vai ser um marginal. Porque o inimigo, ele está, o pai, a mãe amaldiçoou. Então, ele já está lá, ó. Então, tu vai ser isso. E aí, assim, e aí a gente olha, né, irmã Andréia, esses não querem se colocar na presença de Deus. Aí quer que Jesus faça o quê? Como é que quer que Deus trabalhe? Eu oro hoje, mas eu quero que já esteja lá batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, já seja obreiro que trabalhe na casa do Senhor amanhã. Que nem como eu falei no início, né? As coisas não são como a gente quer, né? Não é no tempo que a gente quer, mas sim no tempo de Deus, né? E Deus, ele tem um tempo para cada coisa, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Porque as coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas levam um processo. Que eu digo, a comida ela não vai ficar pronta do tipo 30 segundos está pronto. Ela leva um processo. Vai fazer um feijão. Ele vai levar no mínimo uma meia hora para ficar pronto. Tem que cozinhar. Tu leva bem mais isso o cozimento, porque tu já tem que deixar de molho. Tem todo um preparo. Glória a Deus. Nós somos a mesma coisa. Há todo um preparo. Primeiro há uma situação. Depois vem a entrada de Deus para trazer essa pessoa e até essa pessoa chegar ao conhecimento real da palavra. E entrar na revelação. Porque a pessoa chegar até a porta da igreja é a coisa mais fácil. Mas ela obter a revelação da palavra é outra. Que aí que é o auge, que foi o que eu estava falando para as irmãs. Eu conhecia Jesus, só bem dizer de ouvir falar. Quando eu entrei e parei para prestar atenção na palavra de Deus, e o Espírito Santo me convenceu do que eu podia e não podia, aí foi outro.
Aí eu obtive a revelação do Senhor sobre a minha vida, sobre o que Ele queria de mim. E assim nós vamos indo até a vinda de Jesus, se assim Deus permitir. Vamos estar orando nesse momento, por esses pedidos de orações, pelos filhos das irmãs. E você que está na sua casa, vamos estar orando nesse momento. Altíssimo Deus e Pai que está no Pai, céu, estamos aqui na tua louvamos, presença, Senhor, Senhor, te te agradecendo agradecendo por momento. tudo que o Senhor tem Nesse feito momento, na nossa vida, oramos, Senhor, em nome de Senhor amado, Jesus, abençoa, Pai. Senhor amado, Por esta Senhor live, amado. Senhor, que possa ser alcançadas Deus as vidas, Senhor, através das completando nossas a tua vidas, obra, Pai, em Senhor nome de amado, na Jesus, vida Pai. desse irmão, Senhor dessas Jesus, nós irmãs, oramos Pai, neste desses momento, Senhor, para que o jovens, Senhor Senhor possa amado. alcançar, Deus Senhor, bendito, nesta noite, Senhor, ali os presença, filhos da irmã Senhor. Tati, Senhor, que pediu Guarda, oração Pai, ali pelos traga filhos pra dela, presença Pai. de volta, Que o Senhor Pai, possa aquele fazer jovem uma que grande saiu, obra Senhor, na vida proteção, deles, Pai, em inimigo nome de traz de Jesus, volta, Pai. Senhor, em nome de Visita, Jesus, Senhor, os Pai, filhos Senhor nessa amado, noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, nossos na vida irmãos, desses Pai, que mas também, necessitam, Senhor amado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa alcançar vidas nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, Senhor. Nos fortalece os jovens, Pai, que estão firmes na Tua presença, Pai. Para que eles não venham cair nem desistir, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Fortalece, Senhor, em nome de Jesus, da igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, Senhor. pela Em vitória. nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a aleluia. Deus. Vamos então nos despedir, né, irmã Andréia? Amém. Irmã Grazi. Glória a Deus. Paz, oração e união.